Ives Gandra Martins rebate a possibilidade de STF anular a anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Então a gente está vendo aqui que não é possível o STF anular a anistia, a PEC da anistia. Então, Alexandre da Médica News, vamos essas últimas notícias. Essa declaração de Ives Gandra, esse grande jurista no nosso país, foi de sábado, dia 12 de abril. Hoje eu estou gravando no dia 13, no domingo. Então vamos entender aqui nesse resumo, nas suas falas sobre essa PEC e o que está escrito no texto da nossa Lei Suprema, a Constituição Federal do Brasil. Em um pronunciamento contundente pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins defendeu a constitucionalidade de uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo o jurista, a Constituição brasileira é clara. O STF só pode declarar inconstitucional uma emenda constitucional PEC quando ela viola uma das 4 cláusulas pétreas. Aí vamos a elas, essas 4 hipóteses que ele pode se meter e anular. A forma federativa do Estado, diz ele. Então, se o Congresso aprovar uma PEC para mudar a forma federativa do Estado, a União, os estados, os municípios, houver alguma mudança nesse sentido, o STF pode sim barrar. Esse é o primeiro caso. A separação de poderes. Os poderes são independentes entre si, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então não pode existir um poder acima do outro. São independentes entre si e nenhum poder é maior do que o outro. Eles articulam em harmonia. Então, se existir uma PEC no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, que venha alterar esse sentido e colocar o Congresso Nacional acima do Poder Judiciário ou do Executivo, eles podem barrar. Os direitos e garantias individuais. Um exemplo está a liberdade de expressão garantida na Constituição Federal. Se existir uma PEC que venha censurar as pessoas de falarem em público nas redes sociais com a liberdade de expressão que a Constituição garante, eles podem entrar também. Mas isso que eles têm feito hoje em dia é uma censura já descarada, né? Mas nesse caso eles poderiam barrar, interferir. Ou o voto direto, secreto, universal e periódico. Sobre o voto. Não, vamos mudar aqui as eleições e agora não vai ter mais eleições porque a gente vai colocar o Bolsonaro sem voto, sem nada. Uma PEC, uma lei nesse sentido. Eu sei que são absurdos, né? Nisso, o STF poderia barrar, interferir. Agora, uma PEC que está sendo providenciada, as assinaturas, já temos as assinaturas necessárias. Ontem mesmo já tinha 265 assinaturas e o deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro, que está à frente desse movimento das assinaturas para a PEC da anistia já, ele disse que já estava em 265, que pode chegar a 300 assinaturas, 300 deputados apoiando essa PEC. Então, o Hugo Mota ganhou uma passagem para viajar no feriado de Páscoa. Então ele só deve retornar dia 22 de abril. Essa semana vai estar morta. O Congresso esvaziado. Mas eles estão em cima, já têm as assinaturas necessárias para aprovação dessa PEC e todos estão dizendo que ela vai passar, custe o que custar. Nós sabemos que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está sendo ameaçado pelo Poder Judiciário, pelo STF, pelo governo Lula, pelos ministros do Lula, pela Polícia Federal do Lula, mas nós estamos vendo que o Congresso se levantou e não quer recuar. E esse jurista, Ives Gandra, que é conceituado, que esteve ali no berço da criação do texto constitucional de 1988, ele é mais jovem, é um jurista renomado, com vários livros, sabe muito do direito brasileiro.
está dizendo que o STF não pode interferir e barrar, anular a anistia, porque isso seria um crime, uma ilegalidade na nossa Constituição Federal. Fora isso, essas 4 hipóteses, o Congresso pode legislar, inclusive sobre anistia, diz ele. E o Supremo deve respeitar, afirmou Gandra, o nosso jurista, né? Já idoso, competente, né? E muito estudioso sobre o tema. Para o jurista, a aprovação da anistia é essencial para a pacificação nacional e o retorno à harmonia entre os poderes da República. Coisas que eles, do lado esquerdo, juntamente com o judiciário, não querem. Essa pacificação. Ele destacou que há uma tradição de anistia no país e que respeitar essa decisão legislativa será um passo importante para o crescimento do Brasil. Se for respeitada por todos, a anistia pode restaurar o equilíbrio institucional e ajudar o país a enfrentar os desafios globais com mais estabilidade, declarou o jurista. Então, o que está acontecendo é uma pressão da esquerda para barrar a anistia. Eles não querem o melhor para o país, para o Brasil. É isso que está ficando muito claro. A gente está vendo nitidamente que eles da esquerda, todo esse consórcio, eles não querem anistia já. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, colocado pelo Lula, se posiciona contra a anistia, pois considera a impunidade inaceitável. Estamos falando de planos de assassinato, ruptura da nossa democracia, vandalismo e depredação do patrimônio público e histórico, afirmou esse Andrei. Então eles não querem, é o Andrei, são os ministros, a Gleisi, o Lula, o PT, os que estão no poder, os ministros do STF, eles não querem anistia já, porque eles querem sustentar essa narrativa do golpe, como aconteceu da narrativa da baleia, que o Bolsonaro tinha importunado, a narrativa dos joias, dos relógios, onde o Bolsonaro não é apegado às coisas materiais, a gente sabe disso. Ele nunca roubou um relógio, nunca roubou uma joia. E os presentes foram do presidente da República, personalíssimos. Então não existiu crime nenhum. O TCU declarou há poucas semanas atrás que isso tudo foi narrativas da esquerda. E a Rede Globo, a imprensa brasileira, ficava noticiando 24 horas por dia. Ele roubou relógio, roubou joia, roubou relógio. Tinha pessoas que chegaram a acreditar, uma grande parte da população. Mas é mentira. O Bolsonaro nunca roubou nada. Quem rouba é do lado esquerdo, né? Está sentado na cadeira presidencial. Eles roubaram. José Dirceu, Palocci, Vacari, Marcelo da Odebrecht, JBS, esses todos estão roubando nosso dinheiro, bilhões e trilhões de reais. Bolsonaro não. Então, essa narrativa de ser contra a anistia também, né, é outra falácia da esquerda para manter, chama viva até as eleições de 2026, essa farsa do golpe do Bolsonaro. Que estão arrolados ali 34 pessoas, inclusive Bolsonaro, generais de exército e deputados federais, como o delegado Ramagem, todos eles estão arrolados como réus nesse processo do golpe. E se a anistia for aprovada, essa narrativa do golpe vai se desfazer, vai cair por terra. Por isso que eles não querem que a anistia passe no Congresso Nacional. Mas tudo indica que a anistia vai passar. E se o STF barrar, vai estar enterrando a democracia de uma vez por todas. Esse é um vídeo do delegado Ramagem no PL ontem, dia 12 de abril. Numa reunião ele disse claramente, né, que as penas não foram individualizadas. Houve depredações, uma emboscada que muitos falam, dizem que o PT lançou lá bandidos do MST, outros grupos do PT, para depredarem os prédios públicos e colocarem a culpa nos patriotas que caíram numa cilada, um balaio de gato, vamos assim dizer, uma emboscada. Mas não foi individualizada as penas, como o caso do Débora, Eliane, entre outras centenas de pessoas que estão lá, idosos, professores, funcionários públicos, que estão presos sem ter cometido crime algum. Então, se não foi individualizada as penas,
Eles pegaram todo mundo num balaio de gato e condenaram a 14 e 17 anos de prisão. O crime da Débora foi ter pichado de batom, perdeu o mané. Ah, mas ela não estava portando arma, ela não jogou bomba lá no Planalto, quebrou as vidraças do Planalto, ela não atentou com um Estado democrático de direito de forma abrupta e violenta. Não fez nada disso. Ela só colocou um batom e perdeu o mané. Não existem provas, não existem imagens. Na verdade, existem imagens, só que o Poder Judiciário, Gilmar Mendes e os outros ali, Flávio Dino, eles não quiseram fornecer essas imagens, porque ali são diversas câmeras, né? E que filmaram todo o acontecimento. E não existem provas dessas pessoas que estão presas há mais de 2 anos do que elas depredaram os patrimônios públicos. Então, ela não pode receber uma condenação de 14 anos de prisão e estar 2 anos preso, né? Como foi o caso do Clesão, que morreu na cadeia. Não existe provas contra o Clesão, contra a Débora, contra a Eliane, contra vários outros que estão ali, pastores, gente com Bíblia debaixo do braço. Não existe provas. Agora, se existem provas mostrando ali que a pessoa depredou os patrimônios públicos, atirou fogo, bombas, essas pessoas têm que ser condenadas realmente. Não com penas máximas, assim como eles estão fazendo esse exagero. Mas tem que ficar presa. Realmente, que isso não pode acontecer. A gente não está defendendo aqui o vandalismo. Não, isso está errado. Agora, essas pessoas que estão presas há 2 anos, muitas delas, a maioria, e vão ficar 14 a 17 anos na cadeia, elas não cometeram crime nenhum, entendeu? Estavam na hora errada, no lugar errado. Não existem provas materiais. E eles pegaram todo mundo num balaio de gato e condenaram a 14 a 17 anos de prisão. Não fizeram a individualização das penas. Isso é errado, é ilegal. Isso não é direito, isso não é justiça. E é isso que o nosso delegado federal, Ramagem, está dizendo, da Polícia Federal. Então tem que ser anistiado todo esse processo, porque é um processo de uma construção de uma narrativa da esquerda, para poder condenar Bolsonaro, condenar essas pessoas inocentes a um falso golpe de Estado. É isso. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp ou nas redes sociais, né? E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal.